Olá pessoal, na unidade 2 a gente vai desvendar a genética molecular. Nessa unidade a gente vai descobrir como a galera chegou à conclusão de que o DNA era um material genético. E também vamos compreender qual é a organização e a estrutura do material genético numa forma mais íntima. Como são as características do DNA, quais são as características do RNA e em alguns momentos quais são as características das proteínas. Os experimentos de Griffith foram um pontapé inicial para o desenvolvimento, para a compreensão de que o DNA era um material genético. Como foi feito isso? A gente está na imagem agora, a figura 2.1 do nosso livro, onde ele apresenta aí 4 placas de Petri. Vocês veem os ratinhos e a inoculação das bactérias nos ratinhos. Então vamos lá. Analisando a figura da esquerda para a direita, a gente vê lá em cima a placa de Petri com a bactéria do tipo R, que não é virulenta. Essa bactéria não contém material que vai causar a morte do ratinho. Por isso, quando eu pego a bactéria e inoculo no rato, ele não morre. A bactéria S, ela é uma bactéria virulenta. Se eu pegar essa bactéria viva e inocular no rato, o rato vai morrer. Mas percebam aí na nossa imagem que a gente pega a bactéria do tipo S, que é virulenta, a gente mata ela pelo calor, através da fervura, e essa bactéria morta, ela é inoculada no ratinho. Como a bactéria está morta, ela não causou a morte do rato, tá? Agora vamos lá para a parte final. Quando eu pego bactéria R, que não é virulenta, e misturo com partes da bactéria S, que foi morta pelo calor, quando partes da bactéria S entram em contato com a bactéria R, de alguma forma, as substâncias ou o material que existia na bactéria S transforma a bactéria R em uma bactéria virulenta. Porque a gente observa que quando eu faço a inoculação, o ratinho vem a óbito. Ora, se a bactéria R não causava a morte, e a partir do momento que ela é combinada com partes da bactéria S, agora ela passa a causar a morte do rato, então, de alguma forma, uma bactéria influenciou na transformação da outra. Partes da bactéria S influenciaram na transformação da bactéria R, o que causou a letalidade para o rato. Então, a partir daí, nós tivemos a sugestão de que algum material ou alguma substância existente numa bactéria era capaz de transformar outra bactéria e dar a ela um efeito de letalidade, como foi o caso aqui. No entanto, vieram outros experimentos que tiveram a finalidade de realmente desvendar quais eram as características ou quais eram as substâncias que realmente eram capazes de causar a transformação. Então, foi-se marcado, né, o material das bactérias virulentas e não virulentas e observou-se que apenas lá na figura 2.2, vocês estão vendo aí agora, analisando separadamente os polissacarídeos da bactéria S, colocando ela em contato com as R vivas, verificou-se que as R's não eram transformadas. Os lipídios, também verificou-se que as R's não eram transformadas. O RNA, também verificou-se que a bactéria R não era transformada. Nem as proteínas transformaram, nem as proteínas da bactéria S transformaram a atividade da bactéria R. No entanto, quando eu inoculei o DNA da bactéria S junto com o DNA da bactéria R, eu percebi a transformação de um tipo de bactéria para outro tipo de bactéria. Então, foi esse experimento que sugeriu que o DNA era o material genético, tá? Então, esse processo é chamado de processo de transformação, ou processo transformante. Hoje nós sabemos que existem vários processos de organização do material genético, onde o material genético de uma célula pode transformar uma célula ou pode ser conduzido para o interior dessa célula e, dessa forma, converter toda a sua atividade celular. Como esse processo pode acontecer? Por transformação. Hoje nós sabemos, com o avanço tecnológico na ciência, nas pesquisas, que o simples fato de uma célula estar próxima dos restos de outra célula, ela pode absorver esses restos. Dentre eles, o DNA. Então, o DNA de uma célula morta pode ser absorvido por outra célula.
Então, como é DNA, como é informação genética, a tendência dele é ser conjugado com o material genético da célula que o absorveu. E dessa forma eu vou ter a expressão daquelas características genéticas. A grosso modo, a bactéria R entrou em contato com parte do DNA da bactéria S. Ao incorporar esse DNA, pelo princípio da transformação, o DNA da bactéria S passou agora a coordenar uma atividade de letalidade na bactéria R que o absorveu. Então, isso ocorreu a transformação. A gente também chegou à conclusão de que o material genético era o DNA a partir de outros experimentos, tá? Onde a nossa apostila também mostra aí na figura 2.3, onde a gente consegue ver que vírus que têm a capacidade de infectar bactérias, como são chamados aí de bacteriófagos, como temos na nossa imagem. Da esquerda para a direita, na parte de cima, nós temos os bacteriófagos. São vírus que são capazes de infectar células bacterianas, tá? Então, a gente vê que o vírus tem a capacidade de infectar a bactéria e quando ele infecta a bactéria, ele inocula na bactéria o seu genoma, que foi realizado no experimento. Marcou-se 2 tipos de bactéria. Uma foi marcada com enxofre radioativo e a outra foi marcada com fósforo radioativo, tá? Na primeira, que foi marcada com enxofre radioativo, a gente marcou a capa proteica do bacteriófago. A capa proteica é essa estrutura que está revestindo o bacteriófago. Então, é a estrutura de proteínas que está revestindo o bacteriófago. E ela foi marcada com enxofre radioativo, o S32. Em outra bactéria, nós marcamos o DNA, em outro bacteriófago, nós marcamos o DNA com fósforo radioativo, que é o P32. E a gente inoculou os 2 tipos de bacteriófagos. Quando os bacteriófagos infectaram as células, introduziram seu material nas células e essas células coordenaram a produção de novos bacteriófagos, aquele bacteriófago que tinha sido marcado seu DNA, ele produziu partículas virais ou produziu vírus com o DNA também marcado. Aquele bacteriófago que foi marcado apenas na sua capa proteica, produziu vírus que não tinham marcação nenhuma. Conclusão disso, o que o bacteriófago passava para as células produzir novos bacteriófagos, na verdade era o seu DNA. Por isso que o DNA marcado que eu inoculei na célula, ele apareceu marcado lá nas células filhas, nos bacteriófagos filhos. Como no bacteriófago que foi marcado apenas na capa proteica, como a capa proteica não tem influência genética, ou seja, ele não tem influência de hereditariedade, como a marcação estava na capa proteica, essa marcação não foi repassada aos bacteriófagos descendentes, ela só foi repassada naquelas que tinham a marcação no seu DNA. Então, esse experimento ele veio sugerir que o DNA era sim o material genético, corroborando com os experimentos anteriores lá da transformação bacteriana. Então, foi a partir de então que se determinou que o material genético, na verdade, era o DNA, que hoje nós sabemos que é uma dupla fita formada por adeninas pareadas com timinas, citosinas pareadas com guaninas. O material genético. Na nossa apostila, a gente também vai discutir um pouquinho sobre mutação. Quais são os efeitos da mutação, né? O que causa essa mutação? Então, para compreender a mutação, primeiro eu preciso compreender a natureza química da cadeia de DNA, ou a natureza química da informação genética. Cadeia de DNA formada por adeninas e timinas. O DNA, assim como o RNA, ele é formado por bases chamadas de nucleotídeos. Esses nucleotídeos, eles são formados, como a imagem mostra agora, um fosfato, uma pentose, que é esse anel de 5 carbonos, e uma base nitrogenada. A base nitrogenada ela pode ser de 4 tipos no DNA. Pode ser adenina, timina, citosina e guanina. No RNA, ela também pode ser de 4 tipos. Eu vou ter a preservação da adenina, da citosina e da guanina. E, em vez de ter timina, no RNA nós vamos ter a uracila, como a gente vê nessa última imagem. Agora, vamos analisar as pentoses. A diferença do ponto de vista das pentoses, como mostra a imagem aí, do RNA para o DNA é que no segundo carbono da pentose do RNA eu vou ter a hidroxila. Por isso eu chamo a pentose do RNA de ribose.
No segundo carbono da pentose do DNA, eu não tenho a hidroxila e por isso eu chamo ela de desoxirribose para o DNA. O fósforo ele é unânime para todos. O fósforo é quem vai garantir a ligação de um nucleotídeo ao próximo nucleotídeo da cadeia. O que vai ligar um nucleotídeo ao seu nucleotídeo complementar na fita complementar vai ser as bases a partir das pontes de hidrogênio. Tá? Lembre-se, as bases nitrogenadas, como a gente vai ver na imagem agora, elas são divididas em dois grupos. O grupo das purinas e o grupo das pirimidinas. As purinas são aquelas bases que são formadas por dois anéis de carbono, como a nossa imagem nos mostra a guanina e a adenina. Vejam que a guanina e a adenina elas são formadas por dois anéis de carbono. As pirimidinas são formadas por apenas um anel de carbono. Os exemplos de pirimidina que nós temos são a citosina, a timina e a uracila. Então percebam que a adenina ou ela pareia com a timina, que é uma purina, no caso do DNA, ou ela pareia com a uracila, que também é uma pirimidina, no caso do RNA. Vejam que o pareamento sempre vai ser de uma purina para uma pirimidina, ou de uma pirimidina para uma purina. Eu jamais vou ter ligações ou pareamentos entre pirimidinas ou entre purinas. A guanina, que é uma purina, só pareia com a citosina, que é uma pirimidina. Guanina é purina porque ela tem dois anéis de carbono. A citosina é uma pirimidina porque ela possui apenas um anel de carbono. Então, essas são as particularidades moleculares das estruturas que compõem as bases nitrogenadas. Então, a gente tem que lembrar que a cadeia de DNA é formada por duas sequências complementares. Quando eu digo complementares é porque elas são pareadas de forma complementar e o RNA é formado apenas por uma sequência desses nucleotídeos. Qualquer alteração nessas sequências, qualquer alteração nessas bases compromete o funcionamento do organismo. Lembrem-se, essa sequência, essas bases, adenina, timina, citosina, guanina, elas são responsáveis pela codificação da informação genética. Essas bases, quando elas são lidas de 3 em 3, elas codificam um aminoácido. E esse aminoácido vai formar uma proteína. Ou essas bases de 3 em 3 vão formar um RNA funcional. E esse RNA vai desencadear a função específica dentro do organismo. Alterações nessas sequências ou alteração nessas características da sequência é o que a gente chama de mutação. Na nossa apostila aí a gente tem um conceito para mutação. Mutação é o processo responsável pela produção de novos alelos por meio da alteração na sequência de bases do DNA. Então, qualquer alteração na sequência de bases é uma mutação, tá? A mutação que vai ter efeito é aquela mutação que acontece dentro dos genes, lembrem-se disso. Eu posso ter mutação naquelas regiões que não vão codificar produtos funcionais. Chamo de mutação? Sim, eu chamo. No entanto, elas não vão ter um efeito facilmente percebido. Por quê? Porque essa mutação, pelo fato dela não expressar um produto funcional, pelo fato dela não ocasionar uma representação, uma expressão para a célula, o seu efeito raramente vai ser percebido. Então, as mutações que ocorrem na região dos genes geralmente alteram esses genes, alteram seus produtos e o efeito é alterado. Então, a partir daí eu tenho a percepção desse efeito da mutação. E as mutações elas podem ser classificadas de acordo com a sua natureza. Então, elas podem ser mutações pontuais, né? Ou podem ser mutações que envolvem grande quantidade de material genético. Elas podem ser classificadas como numéricas ou estruturais e, de acordo com o tipo de mutação, eu posso ter uma alteração. Geralmente, quando a gente escuta a palavra mutação ou se refere ao termo mutação, a gente sempre tem a impressão de prejuízo. E, na verdade, não é isso. Mutação ela é simplesmente a alteração. Essa alteração ela pode ser benéfica, pode ser neutra ou pode causar prejuízo para aquele organismo. Exemplo, por que nós temos tonalidades de pele diferentes? Por que existe o moreno, escuro, o claro e a pessoa bem branquinha?
Porque existem mutações, ou seja, diferenças nos genes desses indivíduos que vão formar as suas proteínas que vão ser responsáveis pela característica da cor da pele. Tá? Então, a sequência de DNA que tem no indivíduo que produz a proteína que dá a cor da pele branca é diferente da sequência de DNA do indivíduo que produz por cor de pele negra. Tá? O gene, na sua essência, ele é muito parecido, mas as suas sequências, em alguns momentos, são diferentes. Então, por que elas são diferentes? Porque em algum momento, na etapa do processo evolutivo, ocorreu alteração ou mutação nesses genes que determinou o aparecimento de outra característica. Toda vez que um gene surge com uma característica nova, toda vez que um gene apresenta uma nova variável, eu chamo essa variável de alelo. O que é o alelo? São as formas variáveis de um gene. Por exemplo, qual é o gene? O gene da cor do cabelo. Quais são os alelos desse gene? Loiro, escuro, castanho. Essas são as variáveis. Então, as variáveis são os nossos alelos. O que a gente chama de alelo, na verdade, são as variáveis do gene. O gene é a cor do cabelo. As variáveis, que são preto, castanho ou loiro, são os alelos desse gene. Tá? Então, isso é válido, é estendido para todas as outras características que a gente vai passar a considerar. Tá? Agora vamos abordar um pouquinho sobre as bases moleculares da mutação. Com relação às mutações, vamos primeiro falar das mutações de substituição de base. As mutações de substituição de base, elas podem ser de dois tipos, de transição ou de transversão. O que é uma mutação de transição? Vejam na imagem. A transição é toda vez que eu mudo na sequência de uma purina para outra purina. Exemplo, se eu mudei de citosina para timina, eu tenho uma mutação de transição. Se eu mudei de adenina para guanina ou vice-versa, eu também tenho uma transição. Vejam que eu mudei de purina para purina ou pirimidina para pirimidina. A mudança de purina para pirimidina ou de pirimidina para purina, eu tenho uma mutação pontual chamada de transversão. Vejam, se eu mudar de guanina para citosina, eu tenho uma transversão. Se eu mudar de adenina para timina, eu também tenho uma transversão. Percebam que eu estou mudando a natureza química de purina para pirimidina. Então, qual o efeito dessas mutações? Dependendo do tipo de sequência que essa base nitrogenada representar, eu posso ter alteração de um aminoácido, consequentemente alteração de um produto funcional. Às vezes, a substituição das bases ela é ocasionada por mudanças que a gente chama de mudanças tautoméricas. As alterações tautoméricas, como a gente vê aí na figura 2.4, da esquerda para a direita, citosina e timina. Então a gente vê normalmente como é uma citosina e como é uma timina. A mudança tautomérica é quando eu tenho alterações nas ligações químicas dentro da citosina, da timina ou de qualquer outra base nitrogenada. Vejam aqui, ó. As alterações na citosina podem transformar essa citosina, que antes fazia 3 pontos de hidrogênio, agora deixando ela fazendo apenas 2 pontos de hidrogênio. Alterações na cadeia química da timina podem fazer com que essa timina, que antes fazia 2 pontos de hidrogênio, agora faça 3 pontos de hidrogênio. Dessa forma, uma citosina que antes só ligava com a guanina, ela vai poder se ligar agora ou com a timina ou com a adenina. Uma timina que antes fazia só 2 pontos de hidrogênio, como ela agora tem a possibilidade de fazer 3 ligações de ponto de hidrogênio, ela vai poder se ligar agora ou com uma citosina ou com uma guanina. Então, a tautomeria, que é a alteração na fórmula molecular, ou na alteração na composição, na organização química dos átomos que formam a molécula das bases nitrogenadas, ela pode resultar na formação de mutações pontuais. A substituição das bases ela pode causar alterações em um único códon no DNA e o códon mutante pode ou não provocar mudança de um aminoácido ao longo da cadeia polipeptídica, possibilitando 3 alternativas. Sempre ao lembrarmos da mutação, nós temos que lembrarmos do efeito da mutação. Lembra lá, gene codificado em proteína. Se eu mudar a sequência no gene, eu mudo a proteína. Vamos lá no primeiro exemplo do nosso livro, como vocês estão vendo aí.
Se eu tiver uma mutação silenciosa, o que é a mutação silenciosa? É aquela mutação onde eu tenho a substituição de uma base. Tá? Vejam aí no nosso exemplo, de 3 para 5 linhas. O códon era adenina, guanina, citosina e ele codificava o aminoácido serina. Eu substituí, durante o processo de mutação, a citosina pela guanina. E o códon agora ficou adenina, guanina e guanina. Percebam que eu não tive a alteração do aminoácido. Por quê? Porque tanto o códon AGC quanto o códon AGG codificam o mesmo tipo de aminoácido. Então, quando eu tenho uma mutação que não altera o aminoácido da minha proteína, essa mutação é chamada de mutação silenciosa. A substituição de base do DNA que não altera a sequência de aminoácidos na cadeia polipeptídica. Mutação no sentido errado. Quando a substituição de uma base no DNA acarreta alteração em um aminoácido da cadeia. Por exemplo, adenina, o nosso códon adenina, guanina e citosina codifica serina. Quando eu altero um desses códons, uma dessas bases nitrogenadas, no caso aqui eu alterei a guanina pela adenina e o códon agora ficou adenina, adenina, citosina, eu tive a alteração da leucina. Dessa forma eu tive a substituição de um aminoácido, né? Diferente do exemplo da mutação silenciosa. A mutação, ou seja, a substituição da base, ocasionou agora a formação de um novo aminoácido. Consequentemente, eu vou ter a inserção de um aminoácido diferente na cadeia da proteína. Então, isso a gente chama de mutação no sentido errado. Esse tipo de mutação pode inviabilizar a proteína, pode deixar a proteína sem função, tá? Ou pode gerar uma nova função para a proteína, mas é mais normal que na regra geral, é mais comum que essa mutação altere a função da proteína e deixando essa proteína sem função. Mutação sem sentido. Quando a troca da base no DNA leva a um códon de terminação. A gente viu na tabelinha do códon, na disciplina de biologia celular, que vocês vão estar vendo agora aí, a tabelinha do códon, vejam que existem 3 códons de terminação. O códon UAA, o códon UAG e o códon UGA. Toda vez que numa mutação de substituição de base ocorre a formação de um desses códons de terminação, o processo de tradução ele vai ser interrompido, ou seja, o gene que deveria ser transformado em uma proteína, ele vai dar origem a uma proteína pela metade, porque provavelmente na metade desse gene ocorreu a transformação de um dos códons para códon de terminação, como vemos no exemplo agora. O códon AGC, que é o códon da serina, foi substituído pelo códon ATC. Vejam que a guanina foi substituída por uma timina. E isso gerou um códon de finalização. O códon ATC aqui, eu quero que vocês atentem que ele é um códon na cadeia de DNA. Como ele vai ser transcrito ao RNA, ele vai virar, durante o processo de transcrição, a adenina vai parear com a uracila, a timina vai parear com a adenina e a citosina vai parear com a guanina, formando dessa forma o códon UAG, que é o códon de final de tradução. Então, quando o ribossomo lê esse RNA durante esse processo de tradução, ele vai reconhecer que aqui a proteína deve ser finalizada. E dessa forma, vai formar uma proteína completamente infuncional. Acabamos de ver 3 tipos de mutação. A silenciosa, quando a substituição não altera o aminoácido. A mutação no sentido errado, quando ele altera o aminoácido a partir da substituição da base. E a mutação sem sentido, que é aquela mutação que termina ocasionando a formação de um códon de finalização. Agora nós vamos ver o processo de mutação que é resultante da adição ou da deleção de bases no DNA. No nosso exemplo aí, nós temos uma sequência de DNA. Temos a fita superior de 5 para 3 linhas e a fita inferior complementar de 3 para 5 linhas. Essa fita chamada de fita sense é aquela fita chamada de fita molde, a mesma fita molde. Então, a partir dela, eu vou fazer o processo de transcrição. Eu vou converter a fita sense, ou seja, a fita molde, em uma fita de
RNA, como a gente está vendo aí na nossa imagem. Vejam que o nosso RNA produzido ele é perfeitamente complementar à fita molde, ou seja, à fita sense. Quando a gente vai fazer o processo de tradução normal, a gente vê que cada um dos códons, ou seja, cada uma das trincas, determina um aminoácido. O RNA mensageiro que acabou de ser produzido pelo processo de transcrição, ele vai codificar uma proteína. Vejam que a cada 3 bases, né, ou seja, cada códon tem a determinação de um aminoácido. O códon AUG é a metionina, o CCG é a prolina, o ACG a treonina e assim sucessivamente. Vejam que lá no final, o códon UAA, o AA não codifica nenhum aminoácido, porque ele é um códon de terminação. Então, toda vez que eu tenho a adição ou a deleção de uma base, eu vou ter alteração nessa sequência. Exemplo. Então, vamos verificar aqui a adição do par adenina-timina entre o quinto e o sexto pares de base da nossa sequência aí, ó, vai alterar completamente a nossa cadeia. Vamos ver lá. A gente inseriu o par adenina-timina no nosso DNA, tá? Quando a gente transcreve esse DNA com a nova inserção, eu já tenho um RNA modificado. E esse RNA modificado, ao ser traduzido, ele já forma uma proteína completamente modificada. O que a gente percebe? A gente percebe a alteração dos aminoácidos a partir da prolina. Depois da prolina, normalmente nós deveríamos ter a treonina. E, na verdade, foi adicionado a asparagina. Deveríamos encerrar a cadeia proteica logo após o códon UAA. E percebam que o códon UAA desapareceu. O que aconteceu aqui? Quando eu inseri um par de bases, eu alterei a matriz de leitura. E quando a matriz de leitura é alterada, como a tradução lê de 3 em 3 códons, à medida que ela vai lendo os 3 códons em ordem, ela foi alterando a sequência de aminoácidos a ser traduzida. Então, a adição de apenas uma base modifica a adição de apenas um par de bases modifica completamente a estrutura da cadeia de DNA. A adição de 2 pares de base também altera do mesmo jeito. A adição de 3 pares de base ela já vai ter um efeito bem menor, porque ela só vai inserir um aminoácido novo, mas em compensação a sequência vai ter todos os seus aminoácidos originais. No entanto, com uma sequência ou com um aminoácido a mais que é resultante daquela inserção. A deleção ela vai ter os efeitos semelhantes. Se eu tenho a deleção de um par de bases, eu tenho a alteração da matriz de leitura. Se eu tenho a deleção de 2 pares de bases, eu também tenho a alteração da matriz de leitura. Se eu tenho a deleção de 3 pares de bases, eu tenho a exclusão de um aminoácido, mas a matriz de leitura se mantém. Então, a grosso modo, o prejuízo da deleção ou da inserção de 3 pares de base, ela tem menos efeito do que a alteração de um par de base ou de 2 pares de base, seja por inserção ou seja por deleção. Essas mutações, elas podem ocorrer em determinados tipos podem ocorrer em qualquer tipo de organismo e elas podem ter algumas classificações. Por exemplo, mutação dominante, mutação recessiva ou mutação letal. Primeiro a gente tem que entrar em intimidade com os conceitos. O que é dominante, o que é recessivo e o que é letalidade. Dominante é toda aquela característica que sempre vai se manifestar com a presença de apenas um alelo. Recessivo é toda aquela característica que sempre vai se manifestar apenas na presença de 2 alelos idênticos. E letalidade é aquela característica que vai ocasionar a morte da célula ou morte do indivíduo. A dominância é aquela característica que vai se manifestar em homozigose ou em heterozigose. Lembre-se aí na imagem, ó, homozigose, relembrando que a gente aprendeu lá no ensino médio, não tem nenhuma novidade até agora. A homozigose dominante é quando eu tenho 2 alelos geralmente representados pela letra maiúscula, o azão, azão. A heterozigose, que também garante a característica dominante ao azão, eu tenho o azão e o azinho, representando que o azão, como está em letra maiúscula, ele está nos representando ou nos garantindo que aquele é o alelo dominante. Ele vai ter efeito preferencial em relação ao alelo representado pela letra minúscula, azinho. Quando a gente fala de recessividade, eu vejo que, ó, no nosso exemplo, azinho e azinho são a característica recessiva, ou seja,
ela só se expressa quando os dois alelos estão presentes. Aonde estão esses alelos? O Azão e o Azinho, cada um está em um cromossomo diferente. Lembre-se, nós somos produtos da reprodução paterno e materno. Então, o Azão do genótipo de um indivíduo está no cromossomo paterno e o Azinho está no cromossomo materno, ou vice-versa. Por que a gente sempre representa os alelos em pares? Azão, 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 Azinho, Azinho, Azinho. Porque eles sempre apresentam-se em pares, porque nós temos dois conjuntos de cromossomos. Um que a gente herdou paternalmente, outro que nós herdamos maternalmente. Então, se o alelo do pai for dominante em relação ao alelo da mãe, ele vai se manifestar. Se o alelo da mãe for dominante em relação ao alelo do pai, ele também vai se manifestar. Ele vai ter preferência em relação ao outro alelo. Se os dois alelos forem recessivos, eles só vão se manifestar se eles ocorrerem em ambas as condições. Tá? Então, se a mutação for dominante, se ocorrer uma mutação que ela gera um alelo dominante, ele sempre vai se expressar, seja em homozigose ou em heterozigose. Se a mutação for recessiva, ela só vai se manifestar se ela aparecer em dois alelos combinados. Se ela for letal, ela vai ocasionar a morte do indivíduo. As mutações letais recessivas, as mutações letais, elas são difíceis de serem percebidas. Por quê? Porque elas geram a morte do indivíduo. Quando eu tenho uma alta taxa de morte no processo de reprodução, isso quer dizer que eu tenho um gene letal dominante. Então, ele está ocasionando a morte de uma grande quantidade de indivíduos da minha prole, que não estão chegando nem a nascer. Se da minha prole apenas uma pequena quantidade não está sendo viável, ou seja, uma pequena quantidade está morrendo, é porque a mutação ela está restrita a um alelo recessivo. Porque para que o alelo recessivo possa se manifestar, ele tem que estar em dupla. O alelo dominante não. Apenas um deles é responsável pelo aparecimento da característica. As mutações, além de serem caracterizadas como efeito de dominante, recessivo ou letal, elas também podem ocorrer em grupos de células diferentes. Células somáticas ou células germinativas. O que são células somáticas? São aquelas células que são responsáveis pela manutenção do organismo. Aquelas células que revestem todo o organismo. Células germinativas são as células responsáveis pelo processo de reprodução. Olhando para o nosso organismo, as células somáticas são todas as células que formam o nosso organismo. As células germinativas são as nossas células que formam as células reprodutoras. Quem são as nossas células germinativas? No caso dos meninos, são as espermatogônias, que vão produzir os espermatozoides. No caso das meninas, são as oogônias, que vão produzir os ovócitos secundários. Células germinativas são células de reprodução. Nossas células de reprodução são os espermatozoides e os ovócitos. Células somáticas são todas aquelas células que não são as de reprodução. Beleza? Então, podem ocorrer mutações tanto nas células somáticas quanto nas células germinativas. Agora eu chamo a atenção para uma particularidade. A mutação ela só vai poder ser passada para a geração posterior se ela acontecer nas células germinativas. Se ela acontecer na célula somática, ela não vai poder ser transmitida para as células da geração descendente. Por quê? Porque a célula da mão, se ela sofrer uma mutação, não tem como ela ser passada para a geração filial. Quem passa a informação genética para a geração filial são os espermatozoides e os ovócitos. Então, para que uma mutação possa chegar aos descendentes, essa mutação tem que acontecer nas células de reprodução, lá nas oogônias ou lá nas espermatogônias. Alterações no corpo somático ou nas células somáticas não podem ser transmitidas à geração descendente. Esse conjunto de alterações pode ocasionar características exclusivas, como, por exemplo, nossa apostila mostra, o mosaicismo. O que é o mosaico, o indivíduo mosaico? É o mesmo indivíduo com um conjunto de características genéticas diferentes. Como isso acontece? Vou dar um exemplo bem básico aqui para vocês. Geralmente, é comum a gente ver animais que têm olho de uma cor, um olho de uma cor e o outro olho de outra cor. Por exemplo, um olho verde e o outro olho azul, no mesmo animal. Isso é um exemplo de um indivíduo mosaico. Grupos de células daquele indivíduo sofreram uma mutação que mudou a proteína da cor do olho para azul.
E o outro grupo de células não sofreu mutação e manteve a cor do olho castanho. Então, num globo ocular, ele tem células que têm a mutação que deu a proteína azul. No outro globo ocular, ele tem grupo de células que dá a proteína castanha. Por isso que um olho é castanho e o outro olho é azul. Por que eu chamo ele de mosaico? O que é um mosaico? É uma estrutura complexa formada por várias partes de microestruturas diferentes, de cores diferentes, de características diferentes. Então, o indivíduo mosaico, no mesmo indivíduo, eu posso ter vários padrões genéticos diferentes, várias características genéticas diferentes. Tá? Então, uma das explicações de mosaicismo seria essa. As mutações podem ser originadas a partir de exposições a agentes químicos ou agentes físicos. As mutações podem ser de dois tipos. Elas podem ser induzidas ou podem ser espontâneas. O que é uma mutação induzida? É qualquer mutação que é induzida por um agente químico ou físico. Radiação, exposição a determinadas substâncias físicas que vão alterar o DNA das células e, consequentemente, alterar os seus produtos funcionais. As mutações espontâneas, existe até uma certa particularidade com relação a esse termo, porque a mutação espontânea é aquela mutação que ela ocorre espontaneamente pelas ações do organismo. Hoje nós já sabemos que existem mecanismos de transposição dentro dos genomas das células eucariontes que podem ocasionar mutação. E esse tipo de mutação é chamado de mutação espontânea. Eu não precisei de um efeito químico ou físico para alterar a sequência de DNA. Então, a mutação ela pode ter sido alterada por agentes físicos, radiação ou químicos, exposição a substâncias químicas, ou pode ter sido ocasionada de forma espontânea. O próprio organismo, o próprio genoma pode ter estruturas particulares para organização de mutação ou para alteração da sua sequência de DNA. Um último tipo de mutação que a gente vai discutir é a mutação reversa. Às vezes, um indivíduo sofre uma mutação e sofre uma segunda mutação. A primeira mutação pode ter alterado a característica de A para B. A segunda mutação pode ocasionar a mudança novamente de B para A. Então, a gente chama isso de mutação reversa. É uma situação rara, mas que geralmente ocorre nos experimentos genéticos que a gente consegue observar em laboratório. Então, são particularidades de mutação que a gente vem percebendo. Em resumo, nossa aula de hoje foi basicamente para a gente perceber toda a estrutura molecular da cadeia de DNA, que essa estrutura, de certa forma, vai ser convertida em proteína e que qualquer alteração nessa estrutura, consequentemente, vai alterar a proteína ou o produto funcional. Alterando a proteína ou o produto funcional, eu vou ter uma desordem no funcionamento correto daquela célula, consequentemente, no funcionamento correto daquele organismo.